de alguns tópicos, que foi sobre o evento, teoria, liberdade. Tipo, eu lembro que a gente falou bastante de, tipo, das coisas do futuro que poderiam acontecer, do raciocínio do determinismo, né? Alguma coisa assim. E que se Deus sabia tudo, e que você não pode mudar o que você já fez, então não existe pecado, alguma coisa assim. E é isso que eu me lembro. Ótimo. Alguém quer complementar com algo? Não? Bom, então é isso, né? A síntese principal é: se o determinismo não fosse uma realidade, a ciência seria impossível, né? Porque o que a ciência faz? Ela entende o passado com base na observação, ela entende o comportamento das coisas, e aí ela é capaz, a partir desse entendimento, a partir do reconhecimento dos padrões que ela observa, realizar antecipações. É isso que um cientista faz, basicamente. Né? Então, por que eu posso dizer que se eu acrescentar essa substância, nessa substância, tal coisa vai acontecer? Sei lá, vamos imaginar. Se eu aproximar o fogo da gasolina, vai haver uma combustão, né, vigorosa. Porque nós observamos isso acontecendo num número suficientemente numeroso, a ponto de reconhecermos um padrão. Falar, toda vez que essas duas coisas são associadas, acontece isso. Né? Então, se eu fizer isto, se eu aproximar o fósforo aceso de um tanque de gasolina, eu já sei o que vai acontecer. Não é aleatório, não é casual. Né? É impossível, por exemplo, eu sei que é impossível, ao aproximar um fósforo de um tanque de gasolina, que o que aconteça aí é que a gasolina congele, por exemplo. Né? Não é, as consequências não são aleatórias. Né? Existe uma causalidade, e a partir dessa causalidade é que eu consigo tanto observar padrões, como realizar antecipações. E essa antecipação que o cientista faz não é evidência, ele não está adivinhando nada. Ele está recorrendo àqueles padrões que ele reconheceu. Né? Então vejam, vamos pensar como espécie, tá? Então nós estamos aqui nesse planetinha minúsculo do universo há mais ou menos 50 mil anos, né? Pelo menos o nosso grupo, o nosso tronco, né? Étnico, por assim dizer. Essa história de 50 mil anos nos deu uma série de observações e uma série de padrões. Então, quem são vocês nessa história e quem sou eu nessa história? Professor e alunos. Né? Vocês são os babies que estão chegando agora para continuar essa história. E eu, como professor, junto com o Vini, junto com os outros professores, nós estamos contando para vocês tudo aquilo que nós descobrimos ao longo desses 50 mil anos. Então, nós estamos chegando para vocês e falamos assim, Marília, Tiago, Thales, então, você não precisa inventar o fogo de novo, tá bom? Você não precisa descobrir o formato da Terra, tá bom? Você não precisa descobrir a equação da gravidade, tá bom? Você não precisa descobrir a terceira lei da termodinâmica. Já fizemos isso. Agora você só usa ou desenvolve a partir daí. Então eu estou garantindo para vocês que se vocês usarem as equações que estão sendo ensinadas, se vocês aplicarem as regras que estão sendo ensinadas, se um de vocês for engenheiro, por exemplo, se vocês usarem aquilo que vocês estão aprendendo nas aulas de matemática, de física, a ponte não vai cair. Você pode prever isso. Isso não é adivinhação, isso não é evidência, isso não é chute, né? Isso é antecipação do futuro com base na observação dos padrões. Isso só é possível porque a natureza se comporta de maneira determinística. Isso é, tudo que acontece é efeito de uma causa anterior. E esse efeito de uma causa anterior, ao mesmo tempo, é causa de um efeito posterior.
Vocês conhecem a teoria do Big Bang? Vocês sabem como que ela foi... Sim. Vocês sabem como que ela foi descoberta? Já ouviram Não. falar disso? Não. Deixa eu tentar... É bem interessante a escola. Tem a ver com fezes de pombo. Sabia? Ah, tá. Já ouvi. Já. Já vou? Quer contar pra gente? Não lembro em detalhes, mas era alguma coisa que estavam naqueles, como que chama? Naqueles laboratórios de observação, e eles estavam encontrando algumas interferências e eles acharam que era cocô de pombo. Daí eles limparam como chama? As antenas. Laboratório, só que daí depois de um tempo eles descobriram que eram algumas ondas vindas do espaço. Legal. Quem que tá falando? Que eu não tô olhando pra tela, eu tô procurando outra coisa aqui. E Big Bang. Legal. Quem que tá falando aí? Sim, né? Alô, deu uma cortadinha. Quem que tá falando aí? É o Luca. É o Luca? Luca, eu vou Quem lembrar tá com muito falando? carinho de você. Não, eu vou lembrar com Luca. muito carinho de você na hora de fechar as notas, tá Eu bom? travei? Ok? Nossa, gente, eu perdi. Não, porque foi muito boa a sua intervenção. Aliás, Ok. como sempre, né? Ok. Eu vou compartilhar minha tela de novo para exemplificar o caso, porque ele é bastante interessante. Então, é isso, né, que o Luca falou. Aliás, há um laboratório importante que é de radiotelescópios, chamado Projeto 7. O que eles fazem? São telescópios que não são telescópios visuais, são telescópios que capturam sinais de áudio, né, principalmente. Então eles ficam apontados para o universo, e aí eles ficam recebendo todos os sons que vêm, e ficam tentando identificar se esses sons são aleatórios, ou se eles têm uma ordem. Por exemplo, um código Morse, ou se eles reproduzem uma escala musical, alguma coisa assim. Qual que é a hipótese dos caras? É que, se do universo tiver vindo um som, né, uma sequência de sons que respeitem a um padrão lógico, nós sabemos que ele foi emitido por uma vida inteligente. Né? E aí, porque assim, tudo que nós estamos fazendo, por exemplo, essa transmissão aqui, ela está saindo em ondas e ela está indo para o universo. Se tiver uma vida inteligente com uma antena apontada para cá, em algum momento essa live vai chegar lá. Né? Então, televisão, rádio, né? Então, a ideia deles era essa, né? Quando eles perceberam que as transmissões de TV e rádio estavam saindo do planeta, eles imaginaram, bom, então, se houver vida inteligente em outros lugares, talvez chegue aqui. Então, eles apontaram as antenas e ficavam lá observando todos os dias. Só que aí, vocês estão vendo minha tela? Eles começaram a escutar um chiado nas antenas, né? E o chiado era esse chiado da televisão fora do ar. Eu não sei se vocês conhecem isso, porque eu acho que as televisões hoje não tem mais isso, né? Mas é isso daqui, ó. É esse chiado aí. E aí a hipótese deles inicial era que alguns pombos, né, que havia muitos ali naquela região, que alguns pombos fizeram ninhos na antena e estavam ali andando, defecando e etc. Não tem som, obviamente, porque eu tô com fone, mas imaginem, né, aquele shhh da televisão. E aí eles limparam, desmontaram as antenas, fizeram uma manutenção super rigorosa, gastaram um dinheirão, tal. Quando eles montaram tudo de novo, era o mesmo som. Né? E aí fizeram isso por algumas vezes, até que um físico teve uma ideia, né? Ele falou, olha, vamos estudar essa frequência em escalas diferentes. E eu vou tirar a apresentação, Luca, porque não funcionou meu exemplo aqui. Vamos tirar vamos analisar essa frequência em escalas matemáticas diferentes e verificar se existe algum outro tipo de padrão. E aí eles perceberam que o padrão do chiado da televisão era o mesmo padrão de uma explosão. Com uma bombinha que a gente pode acender, né, dessas que a gente compra para festa junina. E então aquilo era o eco de uma explosão. Né?
E aí eles começaram a pensar, bom, mas todo som, ele decai, né? Ele começa numa certa vibração e depois a vibração vai sendo diminuída. E aí eles imaginaram o seguinte, se essa vibração está diminuindo, e aí eles mapearam em 2 escalas de tempo diferentes, né, e aí conseguiram perceber um certo padrão de diminuição, então a gente consegue traçar matematicamente o momento exato da explosão. E aí fizeram as contas, e essa é uma explosão que aconteceu há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás. Né? E aí também, essa explosão, eles conseguiram mapear a dimensão dessa explosão, e aí eles construíram a partir daí a teoria do Big Bang. Né? Então, o sinal empírico, o sinal concreto que nós temos do Big Bang é que a gente consegue ainda escutar o som da explosão. É só você tirar a antena da sua televisão que você vai escutar o som da explosão do Big Bang. Esse chiado é exatamente isso. É o som que está circulando no universo, que as antenas conseguem capturar e que o televisor consegue apresentar para a gente. Né? Vocês perceberam que o que eles fizeram? Né? Eles têm um padrão, olha, a explosão tem essa frequência, está diminuindo a tanto. Logo, se eu consigo mapear para frente, ó, de agora, 11h30 até 11h35, eu marco de novo. Se eu consigo mapear para frente, eu também consigo mapear para trás. Eu também consigo saber qual era a frequência 11h25, 11h20, 11, meia-noite, ontem, ano passado, 100 anos atrás, tudo isso matematicamente. Por quê? A causalidade, ela é uma série em que todos os eventos estão amarrados. Deu para sacar isso? A grande contradição é, se o determinismo é absolutamente fundamental para a existência da ciência, né, não existiria ciência sem que o determinismo fosse uma regra, como que nós podemos dizer que somos livres, se nós vivemos dentro do determinismo? Dizer que nós somos livres seria o mesmo que dizer que nós não somos seres que estão dentro desse mundo. Então, gente, essa é a pergunta fundamental que eu tenho para trazer para vocês. É isso que a gente precisa refletir. Das duas, uma. Ou nós estamos dentro desse mundo, e aí a nossa própria existência, ela está dentro dessa série causal, ou, se nós somos seres livres, nós estamos negando as próprias condições de possibilidade da ciência. E aí tem uma pergunta aqui para vocês, né? Será que a nossa impressão de liberdade não é só uma impressão? Será que quando você está escolhendo entre fazer isto ou aquilo, já não existe uma pré-determinação para que você faça aquilo? Tudo bem, tá? Vocês podem perfeitamente bem pelo caminho de, olha, não, eu sou livre. Só que isso implica admitir que nós não somos seres que estamos totalmente dentro da natureza. De alguma forma, nós estamos na natureza e não estamos também. Nós temos uma natureza híbrida, talvez. Cadê o meu amigo aqui? Aqui. Tomás de Aquino. Esse é um dos maiores filósofos do Ocidente. É brilhante. Né? Um padre católico do século XIII, XIV. Século XIII, Ele morre em 1274. Vou ler aqui a descrição. Tomás de Aquino, 1225-1274, é o mais conhecido teólogo da Igreja Católica. Sua característica é ter assimilado o pensamento de Aristóteles e aplicado ao pensamento teológico. Mas foi também fortemente influenciado pelos padres da Igreja, pelo Pseudo-Dionísio, por Boécio e pelos comentadores árabes e judeus. São Tomás considera que todo conhecimento começa com a experiência sensível, sobre a qual podem ser desdobrados vários graus de abstração. Também o conhecimento que se tenha de Deus segue vias que partem da experiência. Deus é conhecido a partir de seus efeitos.
Sua obra mais conhecida é a Suma Teológica. Então, nesse livrinho aqui, que é um tratadinho breve de 30 páginas, ele vai dizer que, de fato, a natureza é pura causalidade, portanto, não existe liberdade. Ô, Vitória, seja bem-vinda. Então, não existe liberdade, mas como nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, e como Deus não é um ser natural, Deus é um ser que está acima da natureza, está sobre a natureza, ou ele é um ser sobrenatural, é isso que quer dizer sobrenatural? Alguma coisa que está acima da natureza, né? Então, porque nós somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós podemos existir dentro da natureza, mas nós temos a possibilidade de mudar a natureza. Então, assim, nós estamos dentro da causalidade da natureza. Nós nascemos, nós temos sede, fome, frio, etc. Mas por conta da racionalidade, e a racionalidade é a nossa parte que é idêntica a Deus, Deus é pura racionalidade. O oposto da pura racionalidade é a pura animalidade. Nós somos animais que possuem razão. Portanto, nós somos a única espécie da criação que possui uma parte de Deus em nós, que é a razão. Então, a racionalidade faz com que, mesmo estando dentro da natureza, portanto, dentro do determinismo, nós possamos mudar a direção desse determinismo. Na medida em que nós tomamos decisões diferentes. E isso é o que o filósofo Immanuel Kant, eu vou escrever aqui no chat. Immanuel Kant. Tá acabando já? Rápido esse negócio. Isso é o que o filósofo Immanuel Kant vai chamar de abertura de novas séries causais. O ser humano é o único ser que, ainda que animal, ele abre novas séries causais. Então, os nossos atos por liberdade, né, não é que eles negam o determinismo, mas eles abrem outras séries causais. Então, por exemplo, Stefano, vamos pensar o Eichmann, né, que é um sujeito que a gente vai discutir à frente. O Eichmann era um funcionário nazista que ele era responsável pela logística dos prisioneiros que iam para a câmara de gás. É ele que organizava tudo, né? Depois que acaba a guerra, os nazistas são caçados pelos soviéticos, pelos americanos, são levados a Nuremberg para o tribunal, né, para serem julgados, e o Eichmann consegue fugir, ele é um alto oficial nazista. Então ele vai para a Argentina e lá ele é preso. E aí ele é levado para Israel para ser julgado lá. E qual que é a defesa dele, né? Ele vai dizer que ele não cometeu crime nenhum. Ele vai dizer, não, eu não matei ninguém, eu não sou responsável por nenhum assassinato. Porque, afinal de contas, eu era funcionário do Estado alemão e eu só cumpria ordens. A decisão não foi minha. Né? O que ele está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu estava dentro de uma causalidade e eu simplesmente segui aquela causalidade. Eu era um funcionário, o que um funcionário deve fazer é obedecer às ordens do seu chefe, e as ordens eram de envenenar os judeus e queimá-los. Foi isso que eu fiz. Se alguém aí é responsável por homicídio, é o Estado alemão, não sou eu. Mas a pergunta que fica é a seguinte, ele não tinha a possibilidade de não fazer? Será que ele não podia se negar? Será que ele não podia fazer um outro trabalho? Será que ele não podia fugir? E aí, para fechar a aula, eu tenho, sei lá, uns 30 segundos, a gente tem que pensar a nossa existência não como pura liberdade,
porque senão nós estaremos negando as condições determinísticas nas quais nós estamos, sejam naturais, sejam sociais, a nossa condição econômica, a nossa condição de saúde, enfim, tudo isso. Mas, por um outro lado, nós não podemos negar que nós temos condições de mudar o curso das coisas. Nós não podemos dizer, não, eu sou 100% determinado pelas coisas, como o Eichmann fez, né? Olha, eu não sou responsável por nada, eu estava só cumprindo ordens. Nós não temos também essa possibilidade. Por quê que isso é importante? Porque se você não admite que a liberdade, que você possui liberdade para agir, ainda que dentro de certas condições, você está destruindo toda a possibilidade do juízo moral. Porque o juízo moral, ele depende totalmente da possibilidade de uma pessoa escolher. Se você não é livre, não tem moralidade aí. Tá? Eu vou voltar a isso com mais detalhe na próxima aula, mas entendendo aqui por moralidade, só para vocês não ficarem com uma incógnita na cabeça, entendendo por moralidade as nossas qualificações de valor entre bom e mal, bem e mal, bom e ruim, certo e errado, aceitável ou inaceitável. Só seres livres é que enxergam o mundo a partir desses conceitos, dessas oposições. Você nunca vai poder dizer que um tubarão é mau porque ele comeu, sei lá, um peixe. Nem sei se tubarão come peixe, deve comer. Você nunca vai poder dizer que uma cobra é má porque comeu um sapo. Ela não faz isso por maldade, por crueldade, ela faz isso porque isso está inscrito no seu sistema de instintos, no seu sistema determinístico de instintos. Ela é programada para comer sapo. Tem o sapo, ela está com fome, ela come. Agora, nós não. Nós podemos abrir novas causalidades. Nós podemos escolher se nós vamos comer determinadas coisas ou não, se nós vamos beber determinadas coisas ou não, se nós vamos chacinar um outro povo ou não. Por isso que nós somos responsáveis, porque nós poderíamos ter evitado, nós poderíamos ter feito diferente, nós poderíamos ter feito melhor, ainda que dentro de determinadas condições. Gente, não quero atrasá-los para outra aula, eu também tenho mais uma, então, por favor, tá? Postem as notas de hoje dentro da atividade, tá bom? Não esqueçam de marcar como concluída, senão eu não consigo atribuir a nota de volta. E se tiverem qualquer dúvida, perguntem lá pelo mural, tá bom? Tá. Questões? Eu tenho 5 minutos ainda, se alguém tiver. Não? Então tá bom, gente. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau, Cristiano. Obrigada. Tchau, tchau. Pode falar. Você poderia repetir da parte de Deus, que, tipo, se Deus ele é onipresente, onipotente, essa parte eu não entendi direito. Foi da aula passada, né? Isso. Sim. Porque é o seguinte, é a Lívia que tá falando? É, né? Isso. É o seguinte, Lívia. Se Deus criou tudo, e se existe mal no mundo, se existem tragédias, etc., então, em teoria, Deus também criou tudo isso. Né? Sim. Uhum. E aí a pergunta é a seguinte, o conceito que a filosofia tem de Deus é o ser que é supremamente bom, supremamente justo, supremamente misericordioso. Então, sim, todas as boas qualidades lhe pertencem em nível absoluto. Então, se ele tem todas essas qualidades em nível absoluto, por que ele criou coisas que são o oposto dessas qualidades? Né? Então, essa é a discussão. Né? Agora, para desenrolar, eu precisaria de mais tempo. Mas a resposta, assim, do porquê, assim, a resposta mais importante, não quer dizer que seja definitiva, mas a mais hegemônica, por assim dizer,
é a de que não é que Deus tenha criado o mal ou as coisas ruins, mas Deus, ao criar as coisas boas, ele também cria a liberdade, que é justamente essa capacidade que nós temos de criar novas séries causais. E por conta da liberdade, nas ações individuais, o mal, que, tal como nós concebemos, também é criado junto. Entendi. Muito obrigada, professor. Deu para mapear assim? Um minuto falando? Melhor. Aham. Sim. Então tá bom. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado, Nina. Tchau, Duda. Tchau, Gabriela. Tchau, Amanda. Tchau, Rafael. E aí, criancinhas? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo. E você? Tudo bem. Como estão as coisas? Contem pra mim. Tá bem, eu acho. Tirando a quantidade de matéria que os professores estão passando, Tá muito pesado, Guilherme? tá bastante. Muita matéria. É, muito trabalho. Aham. Mas é bom vocês se acostumarem com o trabalho duro. Vocês se acostumarem com a labuta, com o esforço. Nossa, eu preciso parar de gravar isso aqui. Vou começar outra. Quem passa mais matéria? Qual matéria?